Há quase um ano atrás, eu tava num limbo na minha vida onde eu não conseguia ver uma saída. Eu não entendia o que eu queria ser, pra onde que eu queria ir. Eu só tava travada no lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, fazendo sempre os mesmos ciclos, repetindo esses mesmos ciclos, e eu não conseguia, eu tava travada. E eu não aguentava mais ficar assim. Até que, quando eu tava viajando, eu decidi que eu queria mudar de vida e eu queria começar a ler livros que me incentivassem a isso. E dessa forma, o meu primeiro livro que eu investi foi no livro Hábitos Atômicos. Então, esse livro aqui foi o livro que mudou a minha vida. Assim, eu tenho muito a agradecer a ele porque eu consegui me redescobrir com ele e o melhor, eu comecei a criar uma nova versão de mim a partir desse livro. E por conta disso, hoje eu quero mostrar pra vocês 3 ideias que mudaram a minha vida, que me fizeram evoluir muito em 6 meses. E isso tem me dado muitos frutos, não só no sentido de trabalho, mas no sentido pessoal, de relacionamento, no esporte, que agora eu tô entrando também. E eu acho que ter essas ideias na mente faz com que a gente seja capaz de mudar a nós mesmos. Porque o que acontece? Esse livro aqui, ele não é só sobre hábitos. Ele vai muito além dos hábitos, na verdade. Ele fala sobre tu construir a tua identidade. E o que significa uma identidade? Nada mais é do que um emaranhado de hábitos que são repetidos dia a dia. Eles formam a tua própria identidade. E depois que eu entendi isso, eu comecei a moldar a minha vida baseada nesse livro para construir a identidade que eu queria. E todo mundo é capaz de fazer isso. Tu só precisa saber como fazer e ter um motivo para fazer, ter intenção para fazer aquilo. Mas é possível. Eu consegui e eu tô falando para vocês. Se vocês aplicarem, vocês vão conseguir também. Então a primeira ideia que eu quero trazer aqui nesse vídeo são que pequenas ações, elas não se parecem importantes no início. Então, tu não tá vendo que aquilo é importante, mas se tu acumula elas até elas conseguirem brotar, tu vai ver como elas são importantes na tua vida. A verdade é que a maioria das mudanças, elas são acumuladas. Elas não acontecem do nada. Tem uma frase que eu li, eu acho que não foi nesse livro, mas que falava que não existe uma epifania que vai transformar a tua vida. Não existe, tu não pode esperar um momento em que tudo vai explodir e que tudo vai mudar do nada. Tu precisa criar a tua mudança e ser consistente com ela, porque é esse pouquinho de pouquinho que vai dar o resultado final. É inevitável, tu não pode querer pular essa etapa. Não tem como tu começar aqui, tá incomodado e amanhã tu já pular pra tudo que tá bom. Não funciona assim. É que nem tu tá construindo uma casa, tu não começa a construir a casa hoje e amanhã ela já tá pronta. Tu vai começar lá de baixo, pela parte que ninguém vê, que é a sustentação, e aí tu vai começando a construir o resto. E é isso que a gente tem que saber sobre a nossa mudança, sobre a nossa identidade, sobre quem a gente quer ser, a nossa nova versão. E assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem na construção, na nossa própria mudança, é a gente passar pelo vale do desapontamento. O que significa esse vale? É basicamente quando a gente tá fazendo e a gente não tem resultado. Então parece que nada tá acontecendo. Tu começa a fazer e nada tá acontecendo. Tu não tem um resultado. Tu não tem alguma coisa te dizendo, olha, tá dando certo. Sabe quando tu começa a dieta que tu não consegue ver o resultado no teu corpo que tu espera? E aí tu pensa, poxa, não tá funcionando. Só que na verdade por dentro tá funcionando. E é exatamente a mesma coisa em tudo. É que nem quando tu começou a postar vídeo na internet, tu tá querendo construir a tua empresa, parece que as coisas não estão indo, mas na verdade elas só não estão favorecendo a expectativa que tu tinha sobre aquilo. E tu acha que não tá funcionando. E assim, quando a gente tá nesse vale do desapontamento, é muito importante a gente entender que se a gente continuar, a gente vai passar por ele e em alguma hora o que tava embaixo, que é a construção, a base da casa, ela vai para cima. É inevitável. Tu só precisa continuar colocando os tijolinhos ali, senão ele nunca vai aparecer. E aqui eu vou trazer para vocês exatamente isso. Se vocês prestarem atenção, aqui é o resultado, aqui é o tempo. Essa linha reta é o que a gente acha que vai acontecer. Só que não funciona assim. O nosso processo ele não é linear.
E a gente tem que botar isso na cabeça. O ponto-chave é que aqui vai ter um vale do desapontamento, esse partezinha pra baixo, que a gente vai pensar que tá tudo acabado, que não tem nada acontecendo, que tudo tá estragado, mas que na verdade a gente só tá nesse vale. E se a gente continuar, se a gente persistir, a curva vai subir bem mais rápido do que a gente estava esperando. Mas a gente precisa continuar. E assim, eu não tô dizendo que é fácil. Tu saber disso vai ser fácil. Não vai ser. Eu, por exemplo, tô aqui postando coisa na internet, tô postando meus vídeos no YouTube, tô postando no Instagram. E assim, tem dias que é triste, porque nada acontece. Eu fico frustrada, eu fico chateada, eu choro, eu tenho emoções também. Só que assim, eu sei que isso é um processo. E se eu persistir, se eu continuar, amanhã eu vou ter o resultado que eu quero. Mas eu preciso continuar. Porque se eu desistir hoje, eu tenho certeza que eu não vou ter. Mas se eu continuar, eu tenho a possibilidade de ter. E assim, eu não tô querendo que tu não tenha emoção, que nem eu falei. Tu precisa ter, tá tudo bem. Mas tu tem que saber que hoje é emoção, mas amanhã eu vou voltar. E esse ponto me fez pensar nas mudanças da minha vida em que eu abandonei porque eu não tava vendo o resultado ali. Porque eu tava achando que tava demorando demais pra dar o resultado. E assim, eu tenho um exemplo muito legal que foi o da minha dieta. Teve uma época que eu tava muito gordinha. E eu comecei a fazer dieta, só que não via resultado. Eu não conseguia. E aquilo tava me deixando mal e eu falava, nossa, eu vou parar porque não tá funcionando. E assim, eu parava, aí eu ficava sem comer, aí piorava tudo de novo, eu não conseguia. E quando eu mudei a minha vida, mudei o meu pensamento, eu comecei a ter resultado na dieta também, na academia. Porque eu comecei a persistir mesmo sem ver aquele resultado. Mesmo sem entender que aquilo não estava acontecendo ainda porque não era para acontecer, porque estava acontecendo outro processo de mudança em mim. E assim, tem diversos fatores que a gente não controla. E se a gente tenta controlar tudo, a gente vai se travar mais ainda, porque a gente não é capaz de controlar tudo. A segunda ideia, que eu acho que é uma das mais impactantes, é que quando a gente muda o que a gente faz, a gente não muda só isso. A gente muda também quem a gente acredita ser. E essa é a chave da mudança, na minha opinião. Por exemplo, quando a gente quer criar um hábito novo na nossa vida, a gente tem a tendência em colocar uma meta. Então, eu quero começar a ler. Vamos dar um exemplo. Eu não leio. E aí eu quero começar a ler e eu coloquei a meta que eu quero ler esse livro aqui. Essa é a minha meta. Só que assim, a partir do momento que tu coloca uma meta na tua vida para um hábito que tu quer construir, quando tu termina essa tua meta, então tu terminou de ler esse livro, e aí? E depois? O que tu vai ter depois? Não vai ter nada. Tu não tem mais por que continuar. Aí tu vai ter que sempre estar procurando livro, tu sempre vai ter que estar dependente de um livro bom que vai te dar a motivação para tu continuar a ler. Senão tu não vai continuar lendo. E por isso a gente tem que parar de pensar só no que a gente faz por uma meta, mas sim por uma identidade que a gente quer tornar. Então, por exemplo, se tu quer começar a ler, tu quer desenvolver esse hábito na tua vida, tu precisa pensar no quem tu quer se tornar com isso. Eu quero me tornar uma leitora. Se eu quero me tornar uma leitora, eu vou começar a procurar, imitar hábitos de pessoas que leem. Elas leem tal horário, elas têm um livro sempre à mostra, elas levam um livro na bolsa, elas trocam o horário do Instagram por um livro. Então, tu vai começar a imitar a identidade que tu quer se tornar. Eu, por exemplo, agora tô tentando fazer um Ironman. Criando a minha versão capaz de fazer esse Ironman, na verdade. Que vai ser mais pra frente, né? Porque é um processo que eu preciso criar uma nova identidade. Eu preciso construir uma nova identidade pra poder fazer aquilo. A minha versão hoje, ela não é capaz de fazer isso. E se a minha versão hoje não é capaz, não significa que eu nunca vou conseguir fazer. Significa que eu tenho que construir aquela versão que é capaz. E por meio desse pensamento de identidade é que eu vou ser capaz de construir aquela versão. Porque o que eu vou fazer? Eu vou ver pessoas que fazem Ironman, pessoas que treinam para fazer um Ironman, e o que elas fazem? Elas têm uma boa alimentação, elas têm um bom sono, elas treinam bem, elas fazem as coisinhas certinho como tem que fazer, elas são compromissadas com os treinos, e é exatamente isso que eu vou fazer. Até eu criar a minha identidade e ser esse tipo de pessoa. E talvez influenciar uma outra pessoa a fazer isso também. E isso é a parte boa da internet. Tu pode ter esse tipo de influência o tempo todo. Agora, se tu tem influências ruins,
tu vai copiar esse tipo de identidade. Então, assim, quem tá perto de ti que te influencia? Que identidade que tu quer tornar na tua vida? A verdade é que cada ação que tu tem é uma evidência da identidade que tu tá criando. Então, se tu tem boas ações, tu vai criar. E se tu é capaz de ter um ambiente que favoreça essas tuas identidades e que tu consiga tirar proveitos, bons proveitos dessas pessoas que estão à tua volta, tanto no meio digital como físico, melhor ainda. Tu vai se sentir cada vez mais inspirado a fazer aquilo. E isso é um exemplo meu. Essa minha ideia de fazer o Ironman, ela veio porque na minha natação todo mundo fala disso. Eles só falam sobre isso. Então, pra mim, foi algo tipo, eu preciso fazer isso também, me dá vontade, tô motivada, eu quero treinar, eu quero fazer essas coisas. Então, onde tu tá também é importante. E tu entender quem tu quer se tornar é o mais ainda. E a ideia número 3 é que o teu ambiente, ele influencia muito mais os teus hábitos do que a tua força de vontade. E essa aqui, pra mim, eu acho que foi o mais... Não posso dizer que foi o mais importante, porque eu acho que o segundo é muito mais importante, mas esse aqui, ele, assim, tem o meu... mudou a minha vida também. Todos esses mudou a minha vida, é difícil escolher um. Só que, o que acontece? O nosso ambiente físico, aqui eu quero focar no ambiente físico, não um ambiente que nem eu tava falando antes, mais esse sentido de pessoas, no sentido de internet. Aqui é mais onde tu tá. Quando tu tá organizando o teu ambiente de forma que facilite os hábitos que tu quer fazer, tudo vai ficar mais fácil. Agora, se tá tudo dificultando esses hábitos, que tu aumenta a fricção, tu não vai conseguir fazer, porque tu vai sempre estar adiando. Por isso que, se tu quer começar o hábito da leitura, o teu livro, ele deve estar visível para ti. Do lado da tua cabeceira de cama, na tua mesinha de estudo, na tua mesinha de trabalho, ele precisa estar ali. Ou se tu quer começar a beber mais água, tu precisa ter uma garrafinha. A garrafinha tem que estar perto de ti o tempo todo, porque se ela não tá, vai ser muito difícil tu levantar de onde tu tá pra tu ir lá pegar tua garrafinha. Tu não vai querer, porque aumenta a fricção. É difícil tu fazer tudo isso. E por isso que quando a gente molda o nosso ambiente para que ele facilite os nossos hábitos, a gente ganha da nossa força de vontade. Porque vai ser muito mais fácil. Porque pensa comigo, se tu tá sempre com o teu celular perto de ti, é ele que tu vai olhar primeiro, porque é mais fácil. O que tá mais fácil pra ti é o que tu vai fazer. Então, se tu facilita a tua vida com os hábitos que tu quer, tudo vai ficar mais simples pra ti, pra tu refazer aquilo. É que nem ir pra academia, se tu já facilita a tua vida e deixa a tua roupa pronta um dia antes, no outro dia tu só acorda e coloca, vai ser muito mais simples. Às vezes a gente não consegue sair do lugar porque a gente mesmo tá dificultando a nossa vida. Porque a gente mesmo coloca amarras na nossa vida que a gente não percebe. E isso trava a gente mesmo, a gente não consegue sair do lugar. E depois que eu entendi isso, sempre, os meus livros sempre estão perto de mim. Não importa, às vezes eu vou sair, eu levo eles. Pode ser, não vou ler, tenho certeza que eu não vou ler. Mas vai que? Não custa. Então ele tá ali. Ou o Kindle, tá sempre ali. E a água também. A água é uma coisa muito importante, porque se tu leva a tua água, tu não vai gastar comprando um refrigerante. Se tu já tem a tua marmita pronta, tu não vai gastar comprando uma comida, porque já tá tudo organizado. E qual que é o hábito que tu quer desenvolver? Então, basicamente, juntando tudo isso, o que a gente tem? A gente tem que, para ti se transformar, tu precisa repetir pequenas ações que estão totalmente alinhadas com a identidade que tu quer tornar em ti, que tu quer construir. E isso tudo, ele tem que estar num ambiente que favoreça esse tipo de identidade, esse tipo de hábito, esse tipo de versão que tu quer. E quanto mais tu repete tudo isso, mais evidência tu dá pra ti mesmo de que tu consegue fazer assim e de que tu é assim. E quando tu cria essas evidências, tudo vai ficar mais simples, porque tudo fica mais simples de tu acreditar, de tu ver no teu cérebro que isso é verdade. Então tu vai começar a perceber, opa, eu sou assim mesmo. Eu não preciso mais pensar pra fazer isso. Já faz parte de mim, porque eu me tornei isso. Então se tu quer mudar de verdade, usa essas dicas, faz ter certeza que a tua vida vai mudar assim como a minha mudou.